Para falar sobre esse assunto, o leilão dos portos e também sobre decisões da Justiça que deram o que falar essa semana, a gente conversa agora com o nosso comentarista, o cientista político e também professor da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, professor. Queria começar ali pelos leilões. 22 aeroportos essa semana, 5 portos, hoje inclusive, um trecho de rodovia. Como é que o senhor avalia essa Infra Week, que é como o governo definiu essa semana aí de leilões? Perfeito. Penso que ela foi excelente, porque a ideia do governo era justamente alienar vários ativos que muitas vezes ou pertenciam ao governo, mas não estavam sendo administrados, ou então estavam ainda pela metade ou parcialmente concluídos, como era o caso da ferrovia. Ou então precisavam de melhoras profundas, como é o caso dos portos. Então, na verdade, o que o governo fez foi transferir essa responsabilidade pelas reformas justamente para a iniciativa privada. O objetivo não era tanto a arrecadação do governo, mas justamente fazer com que esses ativos passassem a funcionar de uma maneira mais eficiente, gerando também empregos e movimentando toda a economia. Pelos cálculos que foram feitos ali, 50 mil empregos na área de ferrovias, 10 mil na área de portos, provavelmente serão gerados 100 mil empregos só com a venda desses 28 ativos, né? Então, mais importante do que a arrecadação do governo foi justamente esses investimentos que virão e que irão certamente movimentar toda a economia. Vamos falar agora de decisões, né, da Justiça. Vamos começar pela do Supremo de ontem. O Supremo Tribunal Federal Perfeito. decidiu ontem, foi uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou ao Senado Federal que abra uma CPI para investigar a CPI da Covid, né, ações do governo federal. O que está em jogo aí, professor? E como é que o senhor avalia essa decisão? Olha, na verdade, a decisão dele foi mais técnica mesmo, né? Se a gente olhar o artigo 58 da Constituição, os requisitos para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, que são basicamente 3, a existência de um objeto claro, o número mínimo de parlamentares em um prazo definido, você não pode criar uma CPI para sempre, né? Ela tem que ter um início, meio e fim. Então, eles foram atendidos. Havia também já uma jurisprudência no Supremo do ex-ministro Celso de Mello, de 2005, exatamente na mesma linha. Então, não tem tanta repercussão como foi feita na mídia, etc., não tem tanta razão de ser. A outra questão que é mais importante, que a mídia não está falando, é qual é o papel do presidente do Senado. Porque o artigo 145 do Regimento Interno do Senado diz justamente que o presidente abre essa comissão se esses 3 quesitos forem atendidos, mas ele também dispõe de uma certa discricionariedade, senão ele vira um mero carimbador de papel, tá certo? Então ele também pode opinar sobre o momento adequado, então ele tem uma certa margem de manobra. E uma outra coisa interessante também que a mídia não está mencionando, mas que vale a pena a gente apontar, é o seguinte: qual é o verdadeiro objeto, né? Foi apontado omissões do governo federal. Ok, e as omissões dos estados e municípios? E os desvios de recursos que aconteceram em todo o país? Pelo artigo 156 do regime interno do Senado, mais uma vez, isso não poderá ser discutido, porque as ações dos estados estão fora do objeto do Senado Federal. Rapidamente, para terminar, professor, ainda falando sobre judiciário e política, a gente teve decisões conflitantes da Justiça, né? Justiça aqui no Distrito Federal, a Justiça determinou ontem um lockdown mais rigoroso aqui e hoje um outro tribunal voltou atrás, cassou essa decisão de ontem. Reabre, né? O que reabre a discussão aí sobre quem define as políticas públicas, não é isso? É verdade. Ou então, numa outra perspectiva, até fecha a discussão, porque o presidente do STJ, ele foi muito claro, o presidente Roberto Martins, quando disse: cabe ao executivo estadual, no caso o GDF, né, ou municipal, se for o caso, a orientação em relação ao combate à pandemia, porque senão, o que vai acontecer? O Supremo, no caso federal, ou o STJ, no caso estadual, enfim, outros tribunais, ou até um juiz mesmo, vão começar a definir o que são as políticas públicas. E, na verdade, nós temos pessoas que foram eleitas para essa finalidade, que são justamente os prefeitos, os governadores e, no plano federal, o presidente da República. Então, está havendo um certo conflito de, vamos dizer assim, de objetos, né, de competências, né, como você colocou, mas no caso do DF, o presidente do STJ não deixou dúvida de quem é a competência. É do governo estadual, no caso do governo libanês.